Olá, sou Marco Túlio Costa, escritor, e vamos começar hoje uma série que vamos chamar de Triplo L, livros, leitores e livreiros. A intenção é contar algumas histórias que envolvem amigos, outros escritores e livreiros que são muito importantes na carreira de um escritor e, evidentemente, os leitores com os quais, por vezes, temos o prazer de fazer contato. Então vamos o primeiro caos. Em 1973, eu tinha completado 18 anos quando recebi uma carta da União Brasileira de Escritores comunicando que eu havia recebido uma menção honrosa em um concurso para livro de contos inéditos. A carta veio escrita à mão pela respeitadíssima Stella Leonardos, que era secretária-geral da União Brasileira de Escritores, e eu já prestei até minhas homenagens a Stella Leonardos, falando da importância dela na publicação do meu primeiro livro, que foi O Mágico Desinventor, e convidando para uma solenidade pública. Posteriormente, ficamos sabendo que seria na sede da ABI, no Rio de Janeiro, e poderia levar um convidado. E eu convidei o meu grande amigo, Carlos Parreira, que hoje ele é o sócio proprietário do jornal Folha da Manhã, aqui de Passos. E pegamos uma carona no avião de Furnas, que fazia sempre isso. Quando havia sobra de lugares, eles transportavam pessoas que gostariam de ir até o Rio de Janeiro, e nós, estudantes, topamos qualquer coisa, e fomos ao Rio de Janeiro de carona de avião. Ficamos numa república de estudantes, a maioria deles de Passos, que morava ali na Praia do Flamengo. Quando eu falei aos meus amigos que tinha recebido essa menção honrosa, que era uma coisa fabulosa, eu tinha juntado alguns contos de minha participação na Protótipo, contos inéditos e tal, e formei um volume chamado Por Quem as Esquinas Dobram, que me perdoem aí os fãs de Hemingway, mas eu, na época, até influenciado, pelo grande escritor americano, e ainda mais pelo filme, que na época estava em cartaz, Por Quem as Esquinas Dobram, foi então uma paródia. E eu contei a eles, e o Antônio Barreto me disse: nossa, nessa época eu também vou estar lá no Rio de Janeiro, e vou estar na casa do Sebastião Rezende. Sebastião Rezende era um escritor já falecido há muito tempo, muito jovem, mas ele juntamente com Elias José, era a nossa referência aqui na região do sul de Minas, em termos de literatura. Nós adorávamos os dois, Então o Barreto ia para casa, para o apartamento do Sebastião Rezende. Só que naquela época a gente se correspondia por cartas, e o Barreto mandou uma carta dizendo qual que era o endereço, e não houve ninguém que conseguisse entender que endereço era aquele. A letra dele era miserável. E lá na própria República eu levei a carta dele, falei: vocês
às vezes vocês descobrem, Botafogo aqui do lado, tal, vocês sabem onde é isso? Ninguém sabia que endereço era aquele, né? E, bom, eu simplesmente saí junto com o Carlos Parreira, nós dois mineiros, a primeira vez que eu tinha ido ao Rio, eu nunca tinha visto o mar, acho que o Carlinhos também não. E nós pegamos referência lá, subimos num ônibus ali no Flamengo, fomos parar em Copacabana, andamos por ali tudo, né? E sem aquela falta de jeito, né? É a primeira vez que você enfrenta o mar. E eu me lembrei, foi de um tio-avô que no início dos anos 40 ele foi para o Rio de Janeiro e ao se defrontar com aquela maravilha, ele não encontrou expressão e gritou: eita marzão, burrão! E eu estava lá quase gritando isso: eita marzão, burrão, né? Pegamos o tal do ônibus para voltar, né? Referência: ó, vocês pegam em tal lugar, desce em tal lugar, né? Cheios aí de cuidados com a gente, porque a gente se perderia por ali. Entramos no ônibus, eu do lado dele, e quando estávamos passando em Botafogo, eu ouvi uma ordem, assim: é aqui, vamos descer. E eu levantei, apertei a campainha e desci. E o Carlos Parreira desceu atrás. Na hora que nós dois paramos ali, mais para o lado da orla, né, da areia, ali na pista, eu perguntei para ele: por que você falou para parar? Ele falou assim: não falei nada. Eu falei: como não falou? Você estava do meu lado, eu escutei, você falou, vamos descer. E eu levantei e desci. Eu falei: não falei nada. Eu falei: que coisa esquisita. E atravessamos as pistas ali até o passeio, quando olhei a placa, Rua Marquês de Olinda. Eu falei assim: dá uma olhada na carta. Olhamos a carta com muito favor, parecia um M e parecia lá um O. Falei assim: se a gente encontrar esse número, pode ser aqui, porque a gente sabia que era Botafogo. E apertamos a campainha e de lá de dentro, a hora que apareceu, alguém atendeu, falei assim: quem é? Ah, aqui é o Marco Túlio. Ah, aqui é o Carlos Parreira. Tá, o Barreto tá aí. Aí aquela voz lá dentro: oh, seus porcaria, vocês demoraram muito. Até hoje eu não sei o que aconteceu. A voz que gritou dentro do ônibus, e nós descemos exatamente no endereço da Rua Marquês de Olinda, onde morava o Sebastião Rezende. Mas precisa contar também como foi essa entrega do prêmio, que foi na sede da ABI. Eu me sentei ao lado do Homero Homem. Agora, você imagina, né? Nós, naquela falta de jeito, né? Não sabia, se colocava a mão em cima da mesa, se enfiava no bolso, sentado numa mesa ali, e ainda sentado ao lado de personalidades, né? Sede da ABI, alguns de terno, lógico que nós não fomos de terno, fomos em mangas de camisa, como se diz, e começamos a vergonhosamente nos entrosar por ali. Um conversava com um, outro conversava com o outro, sentados à mesa para um jantar ou um almoço. Mas de qualquer forma, o que marcou não foi tanto a entrega do diploma, o anúncio, porque eu não lembro disso, nada disso. O que eu me lembro é do garçom. O garçom nos remeteu imediatamente a um filme que também era da época, Convidado Trapalhão, com o Peter Sellers, né? Porque enquanto ia servir a maionese de entrada lá, esse garçom veio e virou a travessa em cima de uma convidada com aquele vestido maravilhoso,
E para nós que éramos meninos de 18, 19 anos, aquilo foi a parte melhor do prêmio. Prêmio não, foi hilário, né? Quer dizer, nós tivemos que rir para dentro, rir seriamente, rir assim com aquela cara de paisagem, morrendo de pena da mulher, evidentemente, que não me lembro quem foi a vítima, mas o garçom era o garçom do filme do Peter Sellers, Convidado Trapalhão. Ok? Se você gostou desse papo, inscreva-se no canal, tá? Que em breve a gente conta novas histórias do Triplo L.